Fala, turma do PodFit. Hoje iremos iniciar o nosso programa com a professora doutora Annelise, que irá se apresentar agora. Lembrando sempre, vamos falar sobre gestão de negócios, de carreira, e eu quero que você aprenda muito aqui nesse programa e vem com a gente. Galera, iniciando mais um programa hoje, conversando sobre gestão aqui. Então, se você está iniciando a carreira ou se sente um pouco perdido, fica com a gente aqui. A professora doutora Annelise, que ela vai se apresentar agora, além de ser muito querida para nós todos que estamos aqui dentro do programa e até mesmo na edição do programa, ela é uma pessoa que trabalha com isso, entende muito do assunto, é professora há muito tempo de graduação e ela vai com certeza agregar na carreira de vocês que estão aí do outro lado. E que participou diretamente na nossa formação também. Exatamente, teve a intervenção direta na nossa formação e ajudou a constituir os profissionais que somos hoje. Com certeza. Então, com certeza. Prof, tá tudo contigo, quero que tu se apresente um pouquinho pra galera te conhecer, o teu trabalho que tu faz, toda a tua trajetória, e vamos iniciar falando sobre gestão. O que essa galerinha que tá meio perdida na carreira, na vida, como ela pode se achar hoje vendo aqui o PodFit contigo? Certo. Então, olá para todos, né? Então, eu sou a professora Annelise Schonhorst, sou formada... te aliviei do meu sobrenome, né? Então, eu sou formada há 34 anos, porque me formei cedo, eu gosto sempre de deixar bem claro isso, né? Me formei muito cedo, com 19 anos, na faculdade, então é cedinho, né? Bom, mas de lá pra cá, então, assim, muita coisa aconteceu na minha carreira, né? Desde trabalhar no mercado, né? Então, quando a gente se forma, fui trabalhar em academia, trabalhar em escola, enfim. E aí, depois, em 1999, entrei para docência em nível superior, né? Fiz mestrado, depois fiz doutorado. E aí, comecei a notar, assim, dentro da área, fora da área técnica, que havia um gap ali grande de uma falta de treinamento para os profissionais, relacionando a questão da gestão, principalmente das suas carreiras e dos seus negócios, né? Em detrimento da parte técnica. Por quê? Porque o profissional, ele sai da faculdade muito pronto tecnicamente, né? Então, dentro da matriz curricular, seja de qualquer universidade, existe uma preparação técnica. Então, em relação à fisiologia, biomecânica, a esportes, né? A ginásticas, enfim. Mas aí o profissional se forma, muitas vezes se depara com o mercado de trabalho, né? E muitas vezes ele não sabe se posicionar nesse mercado, né? Ele entra numa posição, geralmente, para trabalhar com alguma academia, algum clube, né, já numa escola, mas no momento em gerenciar a sua carreira, em gerenciar muitas vezes o seu próprio negócio, né, aí entra uma falha bem grande, né, inclusive da formação docente. Por isso que a gente tenta entender esse mercado de uma forma que o profissional saiba, pelo menos quando ele sair da graduação, ele saiba o próximo passo que ele tem que dar. Porque até a gente brinca, né, que a educação física é um dos cursos que o aluno parece que não quer nunca se formar, porque tem mais oportunidade de estágio do que depois como profissional, né? Então, acaba que o discente lá, o aluno, ele se mantém em estágio, né? E é uma profissão que mistura muito essa questão do estágio com a questão do profissional mesmo. Por quê? Porque no momento que se forma, muitas vezes ele não sabe como se posicionar, porque enquanto ele era estagiário, ele tinha muitas oportunidades. No momento que ele se forma, parece que perde as oportunidades, né? As oportunidades aparecem. Então, ali é que tem que ter o insight de saber o que fazer, de qual é o próximo passo, né, na sua carreira. Então, não só as matrizes curriculares das universidades preparar o aluno mais para essa questão, principalmente hoje, do empreendedorismo, né? Em relação à sua gestão de carreira, em relação à gestão do seu futuro, né? Mas também o próprio profissional ele se reorganizar de uma maneira em que ele se prepare melhor mesmo durante a graduação. Depois de formado, né, então ele vai ter o próximo passo a dar. E isso ele pode trabalhar com cursos, com capacitação, e é uma cultura isso. Esse é o problema maior. Porque
a cultura ainda do profissional da área da saúde, né, do profissional que sai da educação física e de outros cursos da área da saúde, principalmente, é que ele não tem isso no DNA dele. Não tem a cultura do empreendedorismo. Ele tem a cultura da parte técnica. Mas o empreendedorismo, essa parte de gestão, fica muito falha, né, na sua formação. E parece que não precisa disso durante a graduação. Ele não nota o quanto isso é importante. Ele só vai notar quando ele se forma. Exato. E aí é o problema. Começa o problema. E daí é o mercado que engole Que ele. a gente Exato. é muito bom em ter ideias, mas trazer ela para o papel e gerir isso daí fica meio complicado. Eu vejo bastante essa carência durante a formação, assim, que as pessoas ficam meio perdidas na questão de passar a gestão realmente do que tá se propondo a fazer. Não sei se tu percebeu isso também no teu tempo de... Cara, eu sou, particularmente, eu sou uma pessoa fascinada pela gestão, principalmente de pessoas, né? Mas, além de gostar de dar aula, eu gosto da questão do empreendedorismo. Então, isso sempre me chamou a atenção. E eu senti falta durante toda a graduação, porque tu não é direcionado para um caminho, tu tem possibilidades, e nem são todas as possibilidades que tu vê, mas tu é direcionado de certa forma, e talvez aquilo não é o suficiente para ti. Tu não sabe gerir aquilo. Tu não sabe gerir, o professor, o profissional, vamos falar especificamente para a educação física agora, e eu vou agregar a fisioterapia. Quando tu te forma, por exemplo, o profissional de educação física, ele não entende que ele não é o personal Johnny, ele é a empresa Johnny. E a partir desse momento, como é que tu faz isso? É um CNPJ? É um MEI? O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou gerir isso? Carga horária de trabalho? O que eu consigo? Qual é o valor financeiro que entra? O que eu ganho bruto? O que eu ganho líquido? E essa situação toda que tu vai gerindo é diferente, entendeu? Aí a questão, eu fiz o profissional de fisioterapia. Eu saí e abri a minha... Enfim, abri meu consultório. Como é que tu gere isso? Como é que tu bota alguém pra trabalhar no atendimento pra ti? Quantas pessoas tu precisa? O que tu vai fazer realmente? Porque senão tu acaba virando massa de manobra do teu próprio trabalho. E acaba te autoescravizando, vamos usar um termo assim, por falta de gestão. E por falta de gestão, às vezes, no quesito básico. Uma gestão financeira, uma gestão de horários, uma gestão até mesmo de pessoas, porque às vezes tu é muito bom profissional e tu não sabe gerir uma pessoa que vai atender no teu consultório, a recepção da tua academia, tu não sabe atender, tu não sabe se comunicar, tu não sabe vender o teu produto muitas vezes, tu não sabe de certa forma, agregar valor àquilo, gerir um pacote de serviços e como tu vai exemplificar isso no mercado, né? Vai conseguir colocar isso disposto no mercado. E aí começa a falha, começa a tu virar refém daquilo que é mais cômodo e mais comum. Tu acaba caindo talvez em um serviço que tu não gostaria, ou acaba se desiludindo propriamente com a área. Essa é a visão que eu tenho hoje, desse gap gigantesco que a gente tem, não só na questão cultural da faculdade em si, mas isso já vem antes dentro da arquitetura da nossa própria metodologia de ensino brasileiro, no sentido de a gente aprende uma matemática, mas não é algo direcionado à questão financeira, a gente aprende algumas coisas, mas não tem essa cultura do empreendedorismo em si e principalmente da gestão. Assim é o que eu vejo hoje dentro desse cenário. E isso é importante porque se a gente tivesse que dar alguns passos, né, essa questão da tua visão profissional, ela começa quando tu é aluno, né? Uhum. Então, o aluno, no começo, quando ele entra, né, na faculdade, ele ainda está deslumbrado com a faculdade, a novidade, enfim, mas aos poucos ele vai amadurecendo, né? Como é que ele vai amadurecendo? Ele vai levando, né, mais as dificuldades vão fazendo ele amadurecer. E é importante que esse aluno entenda que o que ele é durante a universidade, ele vai ser como profissional. Claro que ele vai melhorando, vai amadurecendo, como eu disse, né? Ninguém vai entrar e sair igual, vai sair, se Deus quiser, muito melhor, né? Mas, assim, é importante já como ele se mostra como aluno, que tipo de aluno ele é, né? Muito bem. Aí ele se formou. Então, no momento em que ele se forma, em que ele vai para o mercado de trabalho, essa organização dele profissional, diferente da vida pessoal dele, é que ele tem que prestar muita atenção. Apesar que hoje, né, mais do que nunca, não existe isso. Não tem o eu, Annelise pessoa e eu, Annelise profissional. Hoje é uma coisa só. Por quê? Porque a minha exposição hoje é muito maior. Então, hoje, a minha rede de Instagram é vista pelos meus amigos e pelas pessoas que eu trabalho, né? A minha rede Facebook ou o meu Twitter, enfim. Hoje, o que eu falo e o que eu penso, não existe mais a questão pessoal e profissional. Hoje, reflete direto na minha parte
profissional. E as pessoas compram isso. As pessoas compram isso. Então, que imagem que eu estou vendendo? Então, isso é importante a gente prestar atenção desde o começo, lá desde a universidade. Mas vamos trabalhar com a ideia do profissional já formado. Então, assim, o que eu posto nas minhas redes? O que eu falo? Quais são as minhas opiniões? Né? Como eu me coloco em termos de responsabilidade social, por exemplo, em termos de meio ambiente, em termos de diversidade. Hoje isso faz muita diferença no que eu vou ganhar ou perder como profissional. E isso tem a ver também com o nicho que eu quero trabalhar. É uma coisa bem importante, né? Então, a primeira coisa é a minha imagem. Então, talvez eu tenha que, num primeiro momento, pensar como está a minha imagem. Por exemplo, eu quero trabalhar numa academia grande, numa empresa grande, num hospital grande. Quero trabalhar num lugar onde eu tenha reconhecimento profissional. Aí eu posto no meu Instagram, odeio segunda-feira, tenho pavor do meu chefe. Aí tira foto com bebida na mão o tempo inteiro, tira foto só de festa, né? Foto sem camisa. Tá, mas não tem, isso é minha vida pessoal. Hoje não. Hoje não é mais a minha vida pessoal. Hoje então, não tem mais essa diferença. Não tem então mais eu tenho que começar a observar quem eu quero mostrar que eu sou. Isso eu como pessoa, seja profissional ou pessoal, né? A minha imagem, ela vai refletir hoje. Então, como é que eu vou ter que mexer com a rede social? Vou usar ela super a meu favor, mostrando o profissionalismo que eu tenho. Então, por exemplo, eu sou um personal e quero atender pessoas que sejam mais fidelizadas. Então, ou pessoas mais velhas, ou famílias, ou pessoas assim que mantenham uma fidelização mais do meu trabalho. Como que eu tenho que ser minha imagem? É a mesma. Por quê? Porque vai refletir naquele que quer me contratar. Então, assim, se eu boto foto só de festa, loqueando, né? Só foto extremamente aproveitando a vida, curtindo adoidado, né? Tudo a moda louco. Que a imagem é essa que eu tô vendendo? Que eu sou assim. Aí a pessoa que vai me contratar, ela muitas vezes não me conhece, ela vai analisar a meu respeito, né? Ela vai ver o que naquela minha rede social? Que aquela pessoa não serve para ser professor dela, né? Ela não quer aquela pessoa com ela. Então, assim, a imagem é a primeira coisa. A gente hoje fala assim, cada um tem direito a ter a sua própria imagem. Ninguém tem mais nada a ver com isso. Claro que tem, evidente, né? Se não fosse assim, não viveríamos numa liberdade. Mas quem eu quero atingir tem que ser a imagem que eu vou passar. Eu quero trabalhar, por exemplo, quem quer trabalhar só com hipertrofia de altíssima intensidade, né? Quer trabalhar bodybuilding e tal. Essa pessoa tem que ser forte, tem que ter um modelo físico que venda a imagem, né? É o que interessa? Claro que não. Eu sou a primeira pessoa a defender que isso não tem nada a ver com conhecimento, né? Pelo contrário, às vezes a pessoa demonstra uma coisa e a outra completamente diferente. Mas eu tô falando num primeiro momento de tu conseguir agregar valor ao que tu tá vendendo. E isso é a tua imagem. Começa assim, né? Depois, a gente vai para um segundo ponto, que é o nicho que eu quero trabalhar, né? É uma coisa bem importante, porque a gente vê hoje em dia o pessoal meio chutando para tudo quanto é lado, né? Então, coloca lá vídeos na rede social, né? Ou no YouTube, e começa quem vier veio, né? Só que o que importa muito é saber que nicho que mais me interessa, porque é a linguagem que eu vou usar. A linguagem que eu vou captar um jovem de 15 anos para fazer aula comigo, muitas vezes não é a mesma linguagem que eu vou captar uma pessoa da terceira idade, né? E isso não tem a ver só com internet, isso tem a ver com locais físicos também, né? Que ambiente é esse no meu estúdio? Que ambiente é esse na minha academia que eu tenho, que eu vou receber pessoas mais desse nicho ou mais do outro nicho? Não que não possa haver pessoas que venham de nichos diferentes. Por exemplo, tem um estúdio mais voltado à saúde, reabilitação, né? Pessoal mais maduro, que vai lá mais pela saúde mesmo, enfim. Aí daqui a pouco eu recebo, né, um adolescente lá no meu estúdio. Ok, mas é a exceção, porque o meu nicho todo está montado para um determinado grupo, né? E isso é uma coisa complicada também, porque eu noto que hoje é meio tiro para tudo quanto é lado, né? Então acaba não querendo atingir todo mundo e não atingindo ninguém, né? Então a primeira coisa é a imagem, a segunda coisa é quem eu quero trabalhar, como que eu quero mostrar o meu trabalho, né? Porque isso vai muito ao encontro do que a pessoa gosta também. Não adianta a produção
do trabalho só em termos, hoje está remunerando melhor a terceira idade, então eu vou lá para a terceira idade. Mas tu não tem perfil nenhum de trabalhar com a terceira idade. Tu nem gosta disso. Claro que não vai dar certo, né? Então, assim, análise disso é muito importante, né? E terceiro, acho que uma coisa assim que é fundamental é o planejamento. Aí vem, né, o encontro que vocês falaram, é o planejamento. Porque no momento em que eu mesmo saio da faculdade e mesmo trabalhando de forma autônoma, né, como um personal, por exemplo, eu sou uma empresa. É como tu disse, Johnny, eu sou uma empresa. Então, eu não posso misturar, enquanto empresa, as minhas coisas pessoais, e aí não estou falando de imagem, estou falando de questão de negócio mesmo, com as minhas coisas profissionais. Então, uma coisa que eu falo sempre na aula de gestão, né, que dou aula de gestão e educação física. Tu vais cobrar R$100 a hora aula. Tu vai ganhar R$100? Não. Claro que não, líquido não. Só que a maioria pensa que vai. Nossa, como eu ganho bem, eu cobro R$100 a hora. Beleza. Quanto tu gasta para dar essa aula, né? Tu já pensou nisso? Eu moro em Porto Alegre, aí minha aula é aqui em Cachoeirinha. Quanto eu gasto de gasolina para vir até aqui, né? Quanto tempo eu perco, entre aspas, para ir e voltar? Eu tenho que comprar material para dar essa aula? Eu tenho que me alimentar na rua porque eu não tenho tempo de ir para casa para atender o outro personal? Eu tenho algum equipamento especial também para comprar mais? Então, eu tenho que pensar nisso de maneira em que eu lide com a questão financeira como uma empresa lida, né? Então, o quanto eu ganho, para quanto eu gasto e quanto eu vou ter de lucro realmente líquido, né? Só que ainda além disso, tem outra questão. Tu sendo uma empresa e dependendo de ti mesmo, se tu fica doente, o que acontece? Tirar férias? Não vai poder. Porque se tu não trabalha, tu não ganha. Então, desses R$100, além de tu pensar nessa questão de quanto tu vai gastar, tu vai ter que deixar alguma parte desses R$100 guardada, né? Para que tu, quando no momento necessário, tu tenha dinheiro para ti sobreviver e até para contratar um colega para ficar no teu lugar, né? Então, a gente fala assim, bom, entrou um valor de hora-aula, certo? Eu vou trabalhar com hora-aula ou com salário, vamos dizer assim. Muito bem. Entrou meu salário. Eu sou um empreendedor. Eu dou aula de personal, eu tenho meu estúdio, eu tenho minha academia. Muito bem. Entrou tanto, eu vou gastar tanto e vai sobrar tanto. Desse tanto que sobrar, eu vou ter que ter o meu salário, né? Porque senão não vale a pena trabalhar. Eu vou separar o meu salário. Então, vamos supor, dos 100 que eu ganhei, 30 eu gastei com gasolina, muito bem, sobrou 70. Desses 70, eu vou pegar 50 de salário para mim, vamos dizer. Então, na verdade, daquele 100 eu ganhei 50, certo? E os outros 20 eu vou guardar. Por que eu vou guardar? Porque no dia que eu ficar doente, eu tenho dinheiro guardado para poder contratar um colega para dar aula para meus alunos. Ou eu quero tirar férias, então meus alunos não vão pagar naquele mês. Não pagando naquele mês, eu tenho que ter dinheiro para sobreviver naquele mês, né? Então, a gente chama... tem termos técnicos isso em termos de administração, né? Mas a gente tem um prolabore, então que seria, vamos dizer, o nosso salário, né? Que é do dinheiro que eu recebi, que é o prolabore da empresa, e depois eu tenho lá um caixa, um fluxo de caixa que eu vou guardar. Quebrou um equipamento, eu tenho para repor, eu tenho que... Manutenção do carro, tem várias coisas que eu vou ter que fazer com esse dinheiro, né? E uma outra coisa interessante é ter uma conta no banco jurídica. Diferente da minha conta pessoa física, né? Podem, hoje em dia, com os bancos digitais, posso até ter 2 pessoas físicas, não tem problema. Então, eu abri uma conta digital no banco tal lá, que é da minha empresa. Mesmo que seja eu comigo mesma, né? E a outra é a minha conta física, né? Pessoa física. Então, entrou os R$100, vai lá para a conta da empresa. Lá daqueles R$100 eu vou tirar só 50 para minha conta física, que é o meu prolabore, por exemplo, né? Claro. Então, aí é que está, Johnny, hoje a dificuldade do profissional de educação física é entender isso e de se dar bem fazendo isso. Porque na hora que ele contrata um personal, né, que ele é contratado com um personal, ele é contratado por um salário, aquilo entra na conta dele e ele mistura tudo. E aí ele nunca sabe quanto ele ganha. Se eu perguntar muitas vezes para muitos personal, quanto tu ganha? Pois é, não sei bem, não sei direito. Não, incluindo o turnover que tem, né?
Exato, É, exato. quando turnover tem, Porque entendeu? muitos alunos vão desaparecer no meio do Isso é uma caminho. prestação de Normal. serviço, É, acontece. outros vão aparecer, né? Então aí tu nunca O sabe. trabalho de personal é uma renda bem variável, né? Uma renda muito variável. Muito variável, não é Exatamente. uma renda fixa. Exatamente. E agora, mas isso também pode ser feito com um salário, né? Então, do salário que eu tenho, se eu sou autônomo, né? Como é que eu vou gerenciar isso? Então, é bem importante essa organização com uma cabeça de empresa, né? Hoje em dia, a gente tem muito negócio digital. Por quê? Porque o negócio digital tem muito menos risco, evidente, né? Então, tu vai abrir uma prestação de serviço físico hoje, tu vai alugar uma sala, né? Tu vai ter gasto fixo, tu vai alugar uma sala, tu vai ter condomínio, tu vai ter água, luz, muitas vezes tem que contratar um recepcionista. Então, enfim, tu vai ter todo um custo fixo ali que, muitas vezes, né? Tu vai mais te atrapalhar do que te ajudar. No digital, tu não tem isso, né? Mas aí a gente vai entrar num outro problema, né? Que é a qualidade da prestação de serviço. Eu diria até mais um. Quando a gente chega num mato, quando a gente chega onde tudo é mato, ok, tudo bem. Se a gente é o primeiro, é o pioneiro, tudo é a questão da pirâmide. Tu vai alavancar. Agora, quando tu chega num mercado onde ele está extremamente, entre aspas, saturado, eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Exemplo, vamos vender o teu curso, Anitta, que é professora de biomecânica, tá? Hoje, quanto que a gente vai gastar e vai custear e o que a gente vai arriscar para poder te lançar no mercado de biomecânica, analisando os concorrentes que já estão no Brasil todo trabalhando há 3 anos, que pegaram aquele estouro da pandemia que teve, tá? Que teve um know-how muito grande ali. Quem conseguiu aproveitar a pandemia pegou uma onda muito gigantesca. Foi onde mais cresceu. Porque tudo o se vendia serviço online, digitalmente, né? Serviço Exato. online. Então, até mesmo quem não tinha até tanta qualidade conseguiu fazer essa onda, pegou essa onda e foi ganhando qualidade com o tempo, né? O que a gente vai gastar realmente para conseguir chegar a te lançar, para ver se a gente consegue, ao mínimo, chegar a empatar com esses caras ou mesmo chegar, porque eles chegaram quando tudo era mato. E aí, o que eu tenho como é que eu faço a gestão disso? O que realmente eu vou? Porque daí quem tá olhando aqui diz assim, não, mas tô olhando a gestão de carreira lá com eles lá, mas meu negócio não é físico, não é personal. Ih, personal já passou. Abrir um estúdio, isso aí não é pra mim. Meu negócio é consultoria online. Meu negócio eu vou vender o curso online. Beleza, ok. Mas o que tu vai fazer hoje que já não tem? Porque se tu vai fazer um pouco mais do mesmo, e olha que já tem muita coisa, se tu vai fazer um pouco mais do mesmo, aonde que tu vai conseguir achar o certo, o ponto certo pra conseguir vender isso, escalar isso, né? E a gente vai falar, faz a tua gestão, faz um planejamento, faz um lançamento legal, vai colocar em plataformas como Hotmart, Eduz, e aí a gente vai para outros negócios, mas como que eu vou conseguir realmente isso acontecer, entendeu? E aí vem outros problemas da gestão, que é a questão de oferta e demanda do mercado, né? E aí eu vou deixar pra ti, mas já aproveitando esse break, esse programa é um oferecimento do nosso fiel patrocinador há mais de um ano, Douglas, né? A Atos Produtora. Exatamente. Isso só acontece porque temos o Johnny, que acreditou na gente, temos esse estúdio. Então, se você precisa fazer um podcast, se você tem um trabalho, um material, tanto cantar quanto um material de comunicação, vem na Atos Produtora, porque é a melhor da região, não só em qualidade de estrutura, mas também em atendimento. Então, pode vir aqui, conheça a Atos Produtora. A gente convida vocês até mesmo participar e vir conhecer o nosso programa aqui para vocês verem o quão bem atendido vocês vão ser. E continuando aqui, professora, como que a gente lida com essa questão de saturação do mercado e a questão da galera no digital? Bom, aí vem ao encontro do valor versus o preço, né? Porque uma coisa é o valor e outra é o preço. Por que hoje existe uma rede de supermercado que é mais cara que todos e que quebra todos os outros? Porque ela é a mais procurada, apesar de ser uma das mais caras. Porque ela agrega valor, né? O que vai ser o agregar valor? O que eu tenho que os outros não têm? Aí, às vezes, eu pergunto na aula isso. Coloca aí qual é o teu valor principal. Aí o aluno fala, né? Ou o profissional fala, eu tenho qualidade. Isso o outro também vai dizer. Ninguém vai dizer assim, eu tô vendendo aí, meu trabalho é péssimo, mas comprem, por favor. Não. Compre que eu preciso pagar as contas no final do mês. Eu sou péssima, mas compre. Não, ninguém vai dizer isso. Então, qualidade já não é um diferencial, né, para se vender. Por quê? Porque todo mundo vai dizer que tem qualidade. Mas na prática, o que eu acabo prestando de serviço que os outros não prestam? Eu vou dar um exemplo. Avaliação. Quem faz a avaliação hoje?
né? Avaliação física, avaliação postural, mesmo sendo no online, né? Avaliação então, assim, postural é uma coisa que é bem difícil de pegar no mercado. Então, assim, ó, quem está preparado hoje para trabalhar com aluno com hérnia de disco pós-cirúrgico? Quem está preparado hoje para trabalhar com hipertenso? Parece que eu tô ouvindo muito dizer, eu. Só que o eu vai fazer aquilo que ele faz exatamente a mesma coisa com outro aluno. Ele não tem noção do que ele tá fazendo. Porque ele não se dá o trabalho, muitas vezes, de estudar e analisar e ver caso a caso, né? Então, assim, quem eu quero atender? Eu quero atender alguém que eu vá mostrar o meu valor. E isso vai me colocar um preço mais alto. Outra coisa, se eu escolher, e também não tem nada errado nisso, escolher em quem eu vou cobrar mais barato. Porque eu tenho nichos que querem pagar pouco, ok? Então eu posso escolher, não, eu vou analisar um nicho que eu vou cobrar pouco e eles vêm a mim pelo preço. Só que aí tu vai saber que tu não tem um público fidelizado. Se ele é do preço, o que cobrar R$2 mais barato, ele vai trocar, né? Por quê? Porque ele está pelo preço e não pelo valor, né? Tu vai trabalhar com preço de mercado? Vai. Agora eu tenho conhecidos meus que cobram R$200, R$250 a hora e tem fila para fazer personal com eles. Por quê? Porque eles têm um valor agregado. Então, mesmo no digital, né, mesmo no treino digital, né, no coach hoje, coach de emagrecimento, porque tem coisas que são, né, a onda de moda, do momento, né? Então, hoje tu vê, metade é coach de emagrecimento. Só que aí, assim, ó, tu olha o 1, o 2 e o 3 fazem a mesma coisa. Se o 4 fizer uma coisa diferente, tem uma avaliação, tem uma nutricionista junto, tem um psicólogo junto, trabalho... tu me dá um feedback todos os dias do que tu tá comendo ou do treino que tu tá fazendo. Se tu mostra um diferencial, tu já começa a agregar valor e sai do nicho comum, né? Que é aquela, como tu falou, é aquilo que todo mundo faz, né? Então, assim, o que a pessoa tem que pensar, o que eu, dentro das minhas, né, competências e das minhas habilidades, porque não adianta prometer uma coisa que tu não vai entregar, é bem importante isso também, porque às vezes promete mundos e fundos e não entrega nada, né, acaba fazendo um trabalho igual a qualquer outro, né, e acaba perdendo o mercado por causa disso. Então, o que realmente eu vou poder entregar e o que eu tenho de diferencial. Então, vocês vejam só, eu trabalho hoje, além de ser professor universitário, eu tenho uma empresa, né, então a minha empresa, ela muitas vezes faz consultoria para academia, até para personal e tal, em relação à gestão. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma academia me chamou esses dias, né, para saber o seguinte, eu tenho muito aluno que eu vendo, eles vendem contrato, né, de 6 meses, um ano, enfim, normal, né, de academia, mas tem muito aluno que paga o ano, né, ou paga os meses e não vai, e depois não renova o contrato. Então, assim, por que eles não renovam o contrato? Aí a primeira resposta é porque eles nunca foram, né? Por isso que eles não renovam o contrato. Mas, por que eles nunca foram? O que acontece? A qualidade da academia é ruim? Às vezes não. Às vezes a academia é boa, a estrutura é boa, os profissionais são bons, mas o gerenciamento da academia é ruim. Por quê? Um aluno que se matriculou hoje, tá? Por exemplo, numa academia. Ele vai um mês na academia e some. A primeira coisa que a academia tem que fazer é o quê? Ligar, pedir um feedback. Saber por que ele sumiu. Aí, sabe o que essa academia fazia, né? Nada. Tipo, nunca. Aí, quando tava para vencer o contrato, chamava a pessoa. E aí a pessoa ficava muito furiosa. Sem gerar conexão, sem nada. Com toda a razão. CRM. Porque não tem nenhuma sensibilização com esse aluno, né? E outra coisa, cadê a sensação de pertencimento? Porque isso é uma coisa humana. Tu vai ficar nos lugares onde tu se sente bem em termos de pertencimento. Esse lugar, eu faço parte desse lugar. Mas como é que vai criar esse vínculo se o aluno não vai? Né? E se ele não vai, muitas vezes é pelo tempo, ou sei lá, aquelas coisas que, o aluno não vai aos seus treinos, ou por que um aluno não entra mais, né, no horário do treinamento dele online, ou por que ele desiste? Porque não teve sensibilização, não teve a busca do pertencimento. Quem faz muito bem isso é academias de CrossFit. Essa Exato. parte de pertencimento, de grupo, somos um de time, tudo. exatamente. Sempre deixa algo aceso, é uma competição. É sempre interno, um grupo, externo, né? Sempre um grupo. É sempre o grupo, exatamente. Os grupos de corrida também fazem preocupado isso. com o outro. Isso, o grupo de corrida também é muito, muito ligado nisso. Exato. Então, assim, mesmo que eu tenha o meu treinamento online, onde está a minha busca de pertencimento para esse aluno? Porque é uma questão de confiança pura, né? No momento em que o aluno se vincula a ti, tu pode
pode ir para onde tu for, que o aluno vai contigo, né? Então, isso é uma coisa que ainda não é feito. É feito ainda uma mercantilização, assim, muito grande em relação a ele pagou o contrato dele, ou mesmo no online, ele pagou o contrato dele, ok, agora é com ele. Eu tô aqui, ele vem quando ele quiser. Não, tudo bem que ele vem quando quiser, mas no momento em que ele não veio mais, começou a faltar, o que aconteceu, né? Cadê o feedback que eu tenho com ele para poder entender esse aluno e trazer ele para mim de novo, né? Poder dar esse suporte, né? E agora, isso é uma questão do valor, mostra valor, e aí isso já é um diferencial, né? Para eu poder fidelizar esse aluno comigo. É uma questão, uma premissa da gestão que se chama o CRM, né? Então, tu tem a opção, por exemplo, de chamar aquele aluno 7 dias, depois de 7 dias tu chama ele antes de fechar o mês, depois... E porque tu mantém isso, essa sensação de pertencimento, ela acabou correndo, né? Eu sou apaixonado pela questão de gestão, foi uma trajetória da minha carreira onde evoluí muito como pessoa em si, e isso me alavancou em N situações, né? Porque eu sempre, desde a graduação, eu gostava muito da área, que sempre quis dar aula, mas também eu queria sempre ter aquele senso de empreendedorismo, queria empreender nisso. E eu precisava de algo. Então, a minha trajetória pela gestão faz uma coisa que eu nunca mais, por exemplo, consigo desver as coisas com um olhar simples. Eu consigo simplesmente, hoje eu olho tudo com gestão, dentro da minha vida, meu financeiro, minha casa, a questão das empresas, a questão do meu trabalho, tudo com um olhar de gestão. Então eu acho que isso é uma visão que ela não deixa de ser madura sobre o teu próprio negócio. Hoje a gente tem muita coisa que a gente consegue comprar dentro do mercado, há muito algo que se explorar ainda, mas a gente não consegue gerir a nossa própria trajetória, a nossa própria carreira. Eu não estou dizendo que isso precisa ser perfeito, mas a gente não consegue gerir isso. Quem dirá a gente conseguir gerir um negócio, né? Então hoje, por exemplo, ali a gente tem a Alanis, que vai fazer parte do nosso programa, já está fazendo a fazer parte das externas, ela está iniciando a educação física, a graduação hoje. Então, esse início é muito importante que tenha essa noção, essa conscientização de mercado e de como eu vou gerir. Porque senão tu acaba entrando numa roda gigante e o tempo vai passando e tu fica refém de... E vem a desvalorização da profissão. Sem contar que a gestão, ela começa dentro de casa, organizar a tua vida, organizar tudo, a parte primeiro interna, para depois a gente passar para uma gestão da parte externa, na parte empresarial, profissional. Dica simples, tá? Quem é profissional que está assistindo hoje aqui, que para 1 hora do seu domingo e consegue organizar sua rotina de semana de segunda até o próximo domingo. Organizar mesmo. O que eu tenho de função, prioridade para fazer, o que é urgente, o que é não urgente, o que é importante, como que tu monta esse cenário, entendeu? O que eu tenho que fazer essa semana para ser produtivo. Isso te dá um senso de responsabilidade e de produtividade gigantesco, porque a partir do momento que tu fez um checklist da segunda... Gerenciamento do tempo. Tu conseguiu matar aquele checklist ali, te dá uma sensação, tipo, hoje eu venci. Cara, foi ruim, foi uma merda meu dia, só me ferrei. Mas o que eu tinha que fazer de prioridade foi feito, caixão e vela preta. Vamos pra terça-feira. Outro dia vai ser melhor, vamos dormir. Mas daí tu tira um dia te quebrando pra te organizar a tua semana toda e facilitar os outros dias. Cara, eu nem peço um dia, eu peço 1 hora. 1 hora tu faz ali Google Keeps, tu usa, entre outras várias situações que tu consegue. Não sou do digital ainda. Tá bom? Tá fazendo fogo com pedra. Ok. Mas vai lá, pega o lápis e a caneta e faz no caderninho. Cara, funciona. Funciona a gestão. Né? Viu, Dani? Tá fazendo fogo com pedra, fazendo a tua periodização no caderno, cara. Foda. E a questão também dessa organização, ela leva para quando eu for atuar no mercado de trabalho, né? Quando eu tiver pensando no meu trabalho, eu também tô preparada para lidar com essa situação, porque quanto mais tu te prepara para uma situação, mais fácil ela vai ser no momento em que ela acontecer, né? Então, assim, também tem que se relacionar com o que a gente falou antes, do quais são as minhas competências e as minhas habilidades. Por quê? Porque muitas vezes o profissional ele quer trabalhar com uma área que ele não domina, que ele não gosta, que ele não entende, porque aquela área é boa financeiramente, né? Então ele diz, vou fazer esse trabalho aí porque é o que mais dá grana hoje. Só que tem um detalhe, ele vai fazer mal feito e ele vai queimar a ele e ao mercado, né? Isso que eu ia te perguntar. Esse é um grande problema, porque ele queima o mercado para todo mundo aí, né? Até eu ia comentar, porque não adianta tu ir só pela remuneração num serviço que tu vai fazer meia boca, tu vai fazer mal feito e tu não vai ter aquela remuneração que tu quer e vai acabar se queimando como profissional e queimando a tua imagem perante as outras pessoas. Então, às vezes, tu vai para um lugar que tu quer pela remuneração, tu te queima e tu não consegue abranger outros lugares no qual tu seria bom, que tu teria expertise para trabalhar,
por causa que tu foi pela remuneração, não tô dizendo que é errado, mas tu não conseguiu se dedicar tanto quanto se estivesse no lugar que tu gostaria. Eu acho que assim, ó, acho que todos nós devemos fazer uma coisa chamada matriz SWOT, né? Que é uma matriz que analisa quais são as minhas potencialidades, né? E quais são as minhas fragilidades. Esse exercício é um exercício importante para o profissional, qualquer área que seja, né? Bom, a maior potencialidade qual é? Vou dizer, quando pensei, para mim talvez seja a comunicação, que para mim tanto faz dar aula para uma pessoa, para 250, para 1.500, tanto faz. É uma coisa falar em público, não é uma coisa que eu tenha problema, né? E talvez a parte de gostar da área técnica relacionada ao exercício físico. Aí vem as fragilidades. Talvez eu tenha dificuldades de venda. Muito bem, então eu já sei que quando eu for atuar no mercado de trabalho, eu tenho que melhorar em algumas coisas e já posso entrar de cabeça em outras que eu tenha potencialidade, né? Então não é que eu tenho fragilidade que eu não possa um dia desenvolver isso e virar uma potencialidade, né? E no caso da minha prestação de serviço, quais são as minhas ameaças externas? Quem são meus concorrentes? Porque é uma coisa importante. Como que eu vou trabalhar num nicho que eu não conheço os meus concorrentes? Sim. Isso é super importante. Então, mesmo que eu esteja no mercado digital, eu tenho que olhar tudo que tem no mercado digital. Eu tenho que ficar dias e dias olhando os outros. Por quê? Porque eu tenho que estudar os outros para entender o que eu vou fazer de melhor, de igual, de diferente, para poder concorrer com eles. Isso é básico na área de negócios, né? Tá dentro da base do SWOT também, né? Tá dentro da potencialidade não certa. plagiar, Sim, aprender com os SWOT. Coloca no Google aí. Isso. As tuas competências, o que tu é forte, o que tu tem a a fragilidade, ameaças externas. E as potencialidades internas, né? Então, assim, o que o meu concorrente faz? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia na cabeça, mas aí, como tu falou, a gente não sabe botar em prática. Então, a primeira coisa é olhar o que os outros estão fazendo. Não vai plagiar ninguém, evidentemente, como tu falou, até porque tu é uma pessoa diferente, então mesmo que tu queira, tu não vai conseguir, né? Porque tu vai agir de forma diferente, mas tu vai observando. Isso aqui é bem legal, isso aqui é bem bacana, isso aqui, nossa, nunca na minha vida eu faria uma coisa dessa. Olha, ele tá pecando aqui, né? Então, assim, eu como consultora, por exemplo, eu chego lá e diz assim, tu tá pecando aqui, né? Na minha opinião, tu teria que fazer assim, assim, assado. Vamos tentar diferente isso. Agora, se eu tivesse concorrendo com eles, eu já ia fazer diferente, né? Já analisando isso. Mas como é que eu vou montar um planejamento meu, um planejamento estratégico de atuação na área digital, por exemplo, se eu não conheço o que os outros estão fazendo, né? Hoje em dia é bastante comum, né? Eu vejo no meu Instagram, vocês vão me dizer muito mais que isso, por exemplo, filmar as aulas, né? No Reels ali, filmar um pedacinho da aula, né? Mostrar o que tu tá fazendo com o teu aluno. Olha, eu vou dizer o seguinte, às vezes isso é até ruim. Eu não tenho uma aula de personal praticamente que eu filmo meus alunos. É muito difícil. Porque tem coisas, às vezes, bem mal feitas, né? Sim. Nessa aula. E aí me preocupa isso ainda, né? Porque eu digo, ainda tá mostrando errado, o que é o pior, né? Sim. Porque para quem não entende, talvez seja, que legal, o professor ali tá fazendo movimento. Mas quem entende vai dizer, meu Deus do céu, nunca eu vou indicar esse personal para alguém, né? Então, quando for mostra uma coisa planejada, mostra uma coisa já... Combinada, que a pessoa autorize. Bom, nem fala em autorização de imagem, mais ainda, né? Também a pessoa tem que ter por escrito autorização de imagem, né? Porque depois é dá complicado. Legal. Juridicamente é complicado depois, né? E então, assim, jogar, muitas vezes, né? Joga lá e vamos ver quem é que vem. Não, tu tem que fazer isso planejado, né? Que público eu quero atingir, que imagem que eu mostro, uma coisa é bem ligada na outra, né? Quando eu for vender o meu trabalho, esse trabalho ser via contrato, de forma correta, né? A questão é muito básico, talvez, o que eu vou falar, mas a questão de horário, né? Se tu chegar no horário, já tá atrasado. A contratação hoje... É verdade. É verdade, se chegar no horário combinado, tá atrasado, tem que chegar antes. Exato. Muitas vezes, gente, a gente vê, né, empresas até... universidades, academias grandes, grandes hospitais, eles muitas vezes, pelo network, como tu falou, né, antes, sim, quem tu indica, quem tu acha que poderia, né, estar nesse cargo para esse momento, e aí vai muitas vezes de como a pessoa se mostrou para mim,
né? Então, para eu indicar ou não indicar aquela pessoa, né? E aí se mostrou para mim como, não só tecnicamente, mas o mais importante em termos comportamentais. Hoje, gente, 90% das contratações, inclusive de grandes empresas em outras áreas, nada a ver com a educação física, a área de administração, de engenharia, é questão comportamental. Né? Infelizmente, nós temos hoje um mercado cheio de gente que está preparado mais ou menos tecnicamente, né? Que tá progredindo tecnicamente, mas ainda falta comportamento, né? Então, assim, é tolerância zero, é só os direitos e nada dos deveres, né? É uma geração meio complicada. E aí, o mercado não espera essa geração ainda, né? O mercado, ele não tá pronto para isso, né? O mercado, ele assimila ainda, né? E cresce, pode até absorver, mas não cresce, né? Aí a pessoa fica terceirizando. A culpa é do meu gestor, a culpa é do coordenador, a culpa é do não sei o que, a culpa é de todo mundo menos dele, né? Que chegou atrasado, que não planejou, que fez o trabalho de qualquer jeito, que não fez essa separação pessoa física, pessoa jurídica, né? Então isso é um problema sério no mercado hoje. Dentro da gestão me remete à questão de contratações e demissões, né? E dentro da gestão tem uma máxima que diz que as pessoas são contratadas pelo hard skill e são demitidas pelo soft skill. O hard skill, ela é a questão de habilidades técnicas e que tu adquire ali. Então, o cara é competente, chega no horário, tem muita qualidade técnica, sabe muito sobre o assunto, etc. Porém, essa pessoa, ela vai ser contratada pelo um currículo, mas ela vai ser demitida porque ela não consegue se relacionar com os colegas, exato, porque ela é uma pessoa que faz leve trás, porque ela não consegue gerir sua própria equipe, não é comprometida, exato, ela não agrega a cultura da empresa, né? Exato. E aí tem todas umas questões de processo assim, e geralmente é demitido por isso, né? E também a título de empresa, já falando aqui, existem processos, e para ti que tá hoje dentro de uma empresa, ou pelo menos está de gestor, ou que galga isso, a ser gestor, processos demais dentro de uma empresa, muitos engessados, eles deixam a empresa lenta. Uma empresa sem processo, ela fica perdida. Então tu tem que estar no meio termo disso aí, para que tu não seja nem engessado, mas que tu não seja nem o cara perdido. Os processos da empresa servem para dar agilidade de comunicação. Comunicação a ponto de que, se hoje o Douglas trabalha comigo, ele é meu professor, e no exato momento que o Douglas achar, olha só, cara, eu consegui algo melhor para mim, muito obrigado, até aqui encerrou a nossa história. Eu tenho que colocar alguém dentro da função do Douglas que vai seguir o mesmo processo e o mesmo beabá, porque eu lido com humanos e eu sei que isso é uma variável muito grande. Então, dentro disso, para ti hoje que é gestor de academias, de estúdio, ou que quer ter tem a sua própria metodologia, por exemplo, de trabalho, quanto tempo, isso é uma crise que a gente enfrentou recentemente dentro do local onde eu estava trabalhando, a metodologia empregada, ela demora muito para ser atingido um nível. Por quê? Porque é um centro de treinamento especializado em alta performance e em saúde, com reabilitação e tudo mais. Então, quando chega alguém, por mais que tenha uma hard skill boa, ou seja, tenha qualidades técnicas boas, é muito difícil de conseguir deixar aquela pessoa rodando de uma forma boa em um curto período de tempo, porque é uma metodologia que ela demora a ser empregada. Ela é um pouco fora da curva dentro do mercado. Então, a contratação de pessoas se torna mais lenta. Então, se existir um turnover muito grande, a empresa toma um déficit muito grande. Diferente de uma low cost, onde o turnover é comum e é cada vez mais comum a gente ver não professores, nem estagiários, a gente vê staffs dentro da academia, e aí staff realmente, né, que as pessoas ficam ali. Então, essa parte é fácil, porque daí tu consegue, só troca peças, mecanismos, tu tem que ter alguém ali pra cuidar com o mínimo de conhecimento possível, entendeu? Pra saber que se um pino empurra e que uma remada tu puxa. Caixa em vela preta, é isso aí. Mas é assim, é verdade. É simples como salário. Estica, puxa, empurra, espicha. Não, mas não é. Pode entender como uma crítica no mercado, pode deixar nos comentários, mas é isso a realidade que acontece. Então hoje a gente tem que entender os nossos processos, quem galga ser gestor tem que entender de pessoas, de perfil comportamental. Mas eu não sou psicólogo. Infelizmente, mas eu me formei para ser professor e não ser vendedor. Então, infelizmente, a gente vai passar fome, então a gente não vai ter, porque tu vende a tua imagem de Deus no primeiro momento. Tu mesmo, professor, eu costumava dizer que tu não dorme... Isso foi o encontro do que a Anne falou lá no começo, da rotação, da oportunidade que tem para estagiários.
porque dessa alta rotação que tem dentro das academias. No caso, te formou, já sai, já entra no estagiário para suprir e vai girando. Uma coisa que a professora falava em aula, inclusive, é que tu não vai dormir mal aluno e acordar bom professor. Nem a pau. Não vai. Isso não vai acontecer. Isso não acontece. A mágica não é tão fácil. É assim, sabe? Tu não vai abrir o pergaminho e vai ter um segredo. Não tem segredo, não tem ingrediente secreto. O pergaminho nenhum. Do Kung Fu Panda. Não tem ingrediente secreto, cara. Tu vai receber aquele diploma e não existe. O mercado no outro dia ele vai estar te engolindo, entendeu? Então, se tu, eu não quero ter uma vida medíocre e tudo mais. Cara, quer ganhar dinheiro, quer estar bem, quer estar qualificado, faz por onde? Faz, porque o network é muito importante. Eu sou a prova viva do network, não é mesmo, professora? Hoje, graças à Prof. Anne, eu vou falar do Max, vou falar do Daniel, hoje eu consegui atingir um cargo de professor universitário muito pelo soft skill que eu fiz, pela questão de network e demonstrar o que eu queria desde da minha graduação, né? Porque, sendo sincero, se fosse botar em currículo em relação ao mercado, tem pessoas que têm um currículo legal, mas talvez não tiveram a mesma trajetória que eu tive em relação a network. Então isso é muito importante, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente tem que se ligar nisso, que dentro da gestão, hoje, tu foi meu colaborador. Amanhã eu posso estar sem emprego e tu ser o meu gestor. E aí, quem eu fui contigo? Que tipo de pessoa que eu fui? O quão comprometido eu me mantive contigo? Isso, o mundo dá muitas voltas, e se a gente cai nessa armadilha de achar que eu sou o gerente, eu sou o dono, não, tu está gerente, tu está dono. Porque amanhã tu pode virar empregado do dia pra noite e basta fazer isso aqui. Um exemplo, 2019, pandemia. Só tenho que dizer isso. Exatamente. Tudo fechou. E cada um se vira como pode. Exato. Eu também tenho um exemplo, assim, que eu saí de uma universidade, né? E depois, quando eu voltei, a minha coordenadora tinha sido minha aluna. E ela virou minha chefe. Imagina que espetáculo, né? Legal. E aí, isso é muito bacana, porque eu tinha sempre uma boa relação com ela, né? Perfeito. Ela sempre foi uma excelente aluna, né? E ela, depois, era minha chefe. E isso é muito bacana no mercado, mas é bacana porque a gente mostra um bom trabalho. Sim. Ela como aluna, eu como professora, porque senão também, se eu tivesse sido uma péssima professora para ela, talvez ela nunca teria, né? Não, nem olharia para mim, né? Então, na verdade, é uma troca de experiência bem interessante, assim, né? E o mundo muda, com certeza. Muda rapidinho, né? De lugar. Prof, como a gente tá se encaminhando pro bloco final do nosso programa aqui, eu gostaria que tu pudesse olhar para aquela câmera ali, se tu tivesse um recado para dar pro profissional de educação física, fisioterapeuta, tudo que a gente falou aqui relacionado à gestão, tu pudesse olhar para eles agora, o que tu diria? Muito bem. Então, na verdade, o ideal, né, quando a gente fala de gestão, é pensar aonde eu quero chegar, né? Então, hoje, mesmo que eu seja aluno, mesmo que eu esteja começando no mercado, mesmo que eu já esteja no mercado de trabalho, aonde eu quero chegar? Qual é a minha meta? Porque pode ter o que deixa a vida me levar, né? E vão surgindo as oportunidades. Mas hoje o mercado está muito ferrenho, assim, muito disputado para eu me dar esse luxo, né? De deixar a vida me levar. Então, assim, planejamento. Onde eu quero chegar? E quais os passos que eu tenho que dar para chegar lá, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu era coordenadora técnica de academia, dava aula de personal e tal, e um dia eu pensei, até que idade eu vou conseguir atender tudo isso que eu faço hoje, né? Trabalho prático, dando aula de ginástica, indo pra cá, pra lá, pra lá. Aí eu pensei, é isso que eu quero pro meu futuro, até eu me aposentar? Se eu dissesse sim, ok, beleza, tenho que ser feliz e vou estudar para isso e vou seguir. Mas eu pensei, não, eu quero ser professora universitária. Muito bem. Quais são os passos, na época, né, que eu tenho que dar para chegar lá? A primeira coisa, tem que fazer um mestrado, por exemplo, no meu caso, né? Hoje já o mercado já é diferente, não é bem assim, né? Muito bem, então aí vem o segundo. O que eu tenho que fazer para fazer o mestrado? Aí depois de entrar no mestrado, agora o que eu tenho que fazer para buscar uma universidade? Quer dizer, tu tem que planejar, tu tem que pensar aonde tu quer chegar, né? Sair, né? Eu vou usar a frase que eu sempre falo na aula, eu gosto muito, que não é minha, do meu colega Alexandre Greco, que ele fala que principalmente a educação física é efeito espermatozoide. Um vai para um caminho, todo mundo vai para o mesmo caminho, né? Treinamento funcional. Todo mundo treinamento funcional. Pilates. Todo mundo Pilates. Então, é enxergar fora da curva, né? Muitas vezes ver aonde está uma oportunidade que os outros não atingiram ainda, né? Então, assim, mercado das empresas, a ginástica laboral, mercado das residências hoje dentro dos hospitais, né? Com saúde mental, com a parte de tratamentos, né? Aonde está um mercado de cursos, onde é que está...
Então, entender que mesmo pelo digital, ou mesmo pelo físico, né, o mercado não está saturado. E não é porque o mercado está saturado que eu não posso entrar nesse mercado. Eu posso entrar, só que eu tenho que ter valor agregado. Foi o que eu falei para vocês antes. E me dizer que, é porque eu vou ter qualidade e os outros não têm, não adianta nada. Né? Então, tu tem que ter muito mais do que isso. Né? Eu vou agregar valor ao meu trabalho com... como eu disse antes, estando com uma nutricionista junto, estando com um fisioterapeuta junto, estando com um psicólogo junto. Quer dizer, eu estou junto, até muitas vezes fazendo uma equipe interdisciplinar que possa atender esse aluno, e até porque hoje há muito mais do que a parte só pura do exercício, do fitness. Hoje a gente tem mais uma preocupação de wellness, né? Que é o bem-estar de forma geral. E isso está muito mal vendido hoje. Isso está vendido em cima de um coach que muitas vezes tem uma limitação bem, né, grande em termos técnicos e se acaba interferindo em áreas que ele não domina. Né? Então, um profissional de educação física prescrevendo dieta. Um nutricionista prescrevendo atividade física, né? Exercício físico. E aí o psicólogo orientando como fazer lá também a dieta. Então, está muito complicado em termos de mercado. E então o ideal é que a gente, na verdade, una forças, né? Para que a gente possa atingir um mercado mais profícuo, né? Para todo mundo. E a última coisa é a questão da imagem. Realmente é bem importante, né? Cuidem com isso, cuidem como vocês se colocam, o que vocês falam. Né? Hoje, existe muito essa diversidade em termos de opinião política, opinião religiosa. Eu sugeriria, né? Cada um vai fazer o que quiser, evidentemente, mas que a gente não entrasse nessa seara, né? Porque isso sim é uma questão extremamente pessoal, mas eu ficar botando isso muito na internet, eu me posicionando muito politicamente ou religiosamente, isso muitas vezes pode me atrapalhar. Por quê? Porque o que eu penso e o que eu decido das minhas convicções, aí sim são minhas. Mas eu não preciso ficar mostrando isso para todo mundo, ainda mais que os outros vão contratar meu serviço pelo que eu sou, muitas vezes, né? Ou pelo que eu aparento ser num primeiro momento. Então, é uma sugestão importante ali, né? E também a questão de qualificação técnica, né? Mesmo que a gente tenha que cuidar muito dessa questão da gestão, não adianta tu ter toda uma imagem, todo um papo bacana e na hora do vamos ver tu não saber o que fazer, né? Então também tem que estar preocupado com isso para poder fazer um trabalho bem feito. Cara, excelente. Por mim eu passava mais... por mim eu passava mais 2 horas discutindo sobre gestão e falando sobre mercado de trabalho. Tranquilamente, fluido. Mas infelizmente a gente tem horário. Né? Senão depois o meu diretor me chama pra conversar nos bastidores. Eu vou tomar um puxão de orelha. Um puxão de orelha, não é legal. Então, Douglas, vou deixar pra ti encerrar o programa já adiantando. Muito obrigado por estar aqui. Agradecer a Anne pela participação. Eu que agradeço. E agora a parte pessoal por toda a trajetória que eu tive na graduação até o meu TCC, Queridos. Que foi minha orientadora. Então, muito obrigado por tudo. E com um trabalho inédito, né? Inovador, né? O teu. A gente fez um de rest pause lá, que tinha pouca coisa na área. Foi bem chatinho de achar artigo, mas deu tudo certo. Tu e a Dani. Tu e a Dani me aprontando. Calma, Dani. Vai chegar em tudo. Me aprontando todos nós fizemos essas. uma coisa fora da curva a gente... no TCC, né? Acho que sim. Gosto, né? Gosto, né? Essas coisas comunzinhas não são comigo. Agradecer também a Atos Produtora, que já abraçou essa causa nossa aí já tem um ano, tranquilamente. Nos atende super bem. É sempre muito receptivo. Muito obrigado, Johnny, por ceder o espaço, por estar nos ajudando nessa caminhada, que a gente, inclusive, idealizou nos ensaios de formatura, de botar algo junto e tocar adiante. Então, muito obrigado por abraçar o sonho. Muito obrigado por ter vindo, Anne. Eu que agradeço. E até a próxima, pessoal. Até o próximo podcast, pessoal. Valeu!